Nós vamos ouvir o professor José Júlio Sena, um grande economista, um grande pesquisador da nossa Fundação Getúlio Vargas. Vários aqui de nós somos da Fundação Getúlio Vargas. Vários professores aqui são palestrantes. O professor José Júlio Sena é pesquisador do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia Aplicada, da Fundação Getúlio Vargas, um importante instituto que já existe há muito tempo, que faz estudos específicos sobre economia aplicada no Brasil, tem muitas publicações, fazem eventos de grande envergadura, um professor reconhecido no Brasil e internacionalmente conhecido. Então, acho que nós teremos o maior prazer, o privilégio e a honra de ouvir agora o professor Júlio Sena, que é o nosso keynote, nosso orador principal. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui ao professor José Júlio Sena. Acho que ele vai fazer uma direto aqui. Com a palavra, o professor, o nosso orador principal desta manhã, professor José Júlio Sena. Tá ótimo. Bom dia a todos, bom dia, desembargador, bom dia, doutor Otto. Prazer grande estar aqui na INERJ, é a primeira vez que eu me dirijo aqui ao público aqui da escola, prazer muito grande. E o que me foi solicitado fazer aqui hoje de manhã é apresentar uma visão do quadro econômico do Brasil. Nós vivemos uma etapa bastante complicada da nossa história, é um período muito difícil e, evidentemente, todos se indagam quase que de maneira permanente como é que a gente vai sair dessa grande encrenca em que a economia brasileira se meteu. Talvez valha a pena, logo para dar início à nossa apresentação, lembrar que já tivemos períodos muito bons na nossa história, né? Durante a maior parte do século XX, eu vou mostrar alguns dados, durante a maior parte do século XX, a performance da economia brasileira foi bastante boa, eu diria que foi uma das melhores da economia mundial. No entanto, lá a partir dos anos 1980, nós vamos especular um pouquinho sobre as razões disso. A partir dos anos 80, experimentamos uma desaceleração econômica bastante acentuada. A gente vai tentar mostrar o que estava por trás disso. E, mais recentemente, na década atual, estamos sofrendo efeitos que a encrenca continua a mesma, a natureza do problema é a mesma, apenas todos os efeitos que a gente percebe, em termos de economia praticamente estagnada, tem a ver com um quadro recessivo, um fenômeno caracterizado tecnicamente como recessão, do período 2014 a 2016. Então, essa recessão tem agravado o nosso problema histórico. Aqui, para dar uma ideia de perspectiva, observem, existem estatísticas que permitem acompanhar a atividade econômica no Brasil desde o começo do século passado. E quando a gente olha para esse gráfico, é de fato estarrecedor. Nós estamos vivendo a pior década em matéria de desempenho econômico dos últimos 120 anos. Não é pouca coisa, é muito sério. Se preferirmos fazer a análise do ponto de vista do comportamento do PIB per capita, que, de modo geral, é usado pelos economistas, pelos estudiosos de ciências sociais, de modo geral, a gente vê que o resultado não muda nem um pouco. Na década atual, nós temos a renda per capita do país praticamente estagnada. De 2010 para cá, até 2018, um crescimento ridículo de 0,4% ao ano, em média, nesse período que vem desde 2010. E lembrando que 2010 foi um ano muito bom, porque foi logo depois da crise de 2009, o mundo inteiro bombou, nós bombamos a reboque, e ainda assim o número do período todo é 0,4% de crescimento.
Olhando de maneira mais, assim, focando mais no curto prazo, deixando um pouco de lado essa história da perspectiva histórica por um minuto, a gente vê aqui o comportamento da atividade econômica do Brasil, do PIB. Esse é um dado estimado pelo IBRE, pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, e que é um esforço bastante grande de calcular o PIB mensalmente. De modo geral, na tradição, inclusive internacional, é que as estatísticas de PIB referem-se a trimestres. O IBRE tem um esforço, um projeto de calcular o comportamento do PIB mês a mês. Então, dá uns saltos importantes. Por exemplo, no ano passado, ali em maio, com a questão da greve dos caminhoneiros, a gente viu que deu uma afundada boa ali no PIB. Mas o importante é olhar ali na ponta e comparar com o ponto mais alto antes da crise. A crise começou, a recessão começou formalmente datada no segundo trimestre de 2014. Então, se você compara com o primeiro trimestre de 2014, essa diferença é gigante. Você teria que crescer hoje cumulativamente, cerca de, 6%, eu acho. Nós estamos crescendo 0, pouquíssimo, né? Talvez o resultado do trimestre venha a ser negativo, a ser anunciado agora proximamente. Teria que ser 6% de alta para a gente chegar aonde nós já estávamos no começo de 2014. A recuperação do Brasil vinha até relativamente bem, eu poderia dizer, se eu olho ali essa curva de 12 meses. A curva escura, que começa lá embaixo, nota que no começo de 2017, a economia brasileira sofria uma retração de cerca de quase 3% em termos de taxas anuais. E acabou passando pelo zero, entrou em território positivo, virou positivo em 1,1%. Indiscutivelmente, uma recuperação boa. Você vem de quase menos 3% para 1,1% de crescimento, é uma recuperação boa. Foi o período em que o Banco Central deu um grande estímulo, reduziu os juros. Quem acompanha mercados financeiros mais de perto sabe que a taxa de juros básica do país era 14,25% e aos poucos foi sendo reduzida até chegar, no começo do ano passado, a 6,5%. Então, foi um estímulo bom, a economia respondeu razoavelmente bem, eu diria, por essa trajetória. Quando chegou em 2018, observe, ali pela linha vermelha, houve uma estagnação da taxa de crescimento. O ano anterior, 2017, terminou com 1,1% e o ano de 2018 terminou com o mesmo 1,1%. Agora, em 2019, as taxas, sempre em 12 meses, estão ainda mais baixas. Então, esgotou-se a recuperação do Brasil. Claro que no ano passado tivemos vários choques que atrapalharam o desempenho da economia. Tivemos a greve dos caminhoneiros, tivemos o ambiente internacional que se tornou muito mais delicado, muito menos favorável para crescimento. Os economistas chamam isso de piora das condições financeiras internacionais e, obviamente, tivemos as incertezas associadas ao processo eleitoral. O fato concreto é que não tem havido recuperação. Muita gente imaginava, na hora que mudar o governo, toda mudança de governo, para um lado ou para o outro, de modo geral, traz esperanças. Então, havia bastante expectativa, havia uma expectativa bem alta de que as coisas poderiam melhorar rapidamente. A gente está vendo uma frustração, não é isso que está acontecendo. Essa frustração está bem retratada nas estimativas dos participantes de mercado financeiro que informam os resultados de suas contas para o Banco Central, que publica os resultados de uma pesquisa chamada Focus. A gente está lá em 2018 acreditando que o Brasil cresceria em 2019 3% ao ano. Observe como isso vem perdendo força, ou seja, o desânimo é grande, a expectativa é cada vez pior, e hoje o último número é ali na ponta, 1,24% de crescimento para 2019, e muito possivelmente está superestimado. O mais provável é que a gente venha a crescer esse ano, algo muito parecido do que o que aconteceu em 17 e 18, talvez até um pouco menos, algo perto de 1% não seria absurdo. Fatores explicativos da desaceleração que começou lá atrás. Nós tivemos lá nos anos 80, interrompendo aquela belíssima trajetória que eu já mencionei, que dominou praticamente o século XX. Tivemos problemas de inflação, inflações muito elevadas. Tenho aqui uma tabela que mostra isso, a gente pode passar batido, porque todo mundo sabe o horror que foi o quadro inflacionário do país, sempre com desequilíbrio fiscal por trás.
governo gastando mais do que recebe, e crises externas. O país sempre foi muito sujeito a choques internacionais, choque de petróleo, choque de juros, desaceleração no Japão, nos Estados Unidos, sempre com efeitos ruins aqui para nós. E, na verdade, a inflação começou até um pouco antes, começou nos anos 70. Por que é ruim isso e por que é interessante falar desse assunto agora? É ruim pelo seguinte: em ambiente inflacionário, ele prejudica muito, ou qualquer ambiente inflacionário exacerbado, prejudica o crescimento econômico porque dá sinais errados para os agentes econômicos. Então, há um estímulo muito grande para investimentos de natureza mais especulativa. O empresário fica com dificuldade de entender o que o público está querendo realmente, porque isso sempre se manifesta pelo sistema de preços, fica tudo distorcido, você perde noção de preço relativo, e isso é muito ruim. Aqui uma tabela com as inflações, a gente observa que o mundo mudou ali a partir dos anos 90, não precisa nem olhar os detalhes, é só ver que as taxas de inflação do período mais recente, de meados dos anos 90 para cá, são taxas de inflação significativamente mais baixas do que as que vigiam antes. Combater esse processo inflacionário foi custoso, tivemos uma série de planos heterodoxos, intervenção excessiva do Estado no domínio econômico, mas acabou que aprendemos a lição. E o Plano Real, lá de meados dos anos 90, foi algo bem feito, engenhoso e principalmente não trouxe surpresas, choques, mudanças de contrato, coisas sempre muito caras para quem é do ramo do direito. O plano não foi lá perfeito, evidentemente, porque nada é perfeito, e pecamos ainda por não termos feito o ajuste fiscal. Nós vamos falar desse no momento. O que é o ajuste fiscal? É fazer o governo equilibrar suas contas, não gastar mais do que arrecada. Qual é o grande problema quando o governo gasta mais do que arrecada? É que ele tem que financiar a diferença se endividando, e excesso de endividamento aumenta a percepção de risco do país, traz a preocupação com a insolvência, traz a preocupação de o governo eventualmente não ser capaz de honrar seus compromissos e pagar a dívida. E a dívida, evidentemente, está nas mãos de todos nós, na mão do público. A boa notícia hoje é que essa questão da inflação ficou para trás, e hoje nós temos um Banco Central do Brasil na fronteira do mundo, eu diria. As técnicas, o modelo, as estratégias, a rotina, os protocolos que o Banco Central do Brasil adota são rigorosamente top. Estamos na fronteira do avanço nessa área em termos de mundo. Nós praticamos um regime chamado de metas de inflação, né, Inflation Target, que é um regime caracterizado por transparência, por ter uma meta numérica, um objetivo numérico para perseguir, e as coisas têm andado bastante bem desde que esse regime foi implantado. Então, é um dado bastante relevante e alvissareiro, assim, é algo que nos anima a ver que isso está resolvido. Aqui algumas informações sobre o comportamento dos preços livres, preços administrados. Observe que os preços livres em laranja, ali embaixo, estão crescendo ligeiramente acima de 4%. Os outros são preços de tarifas públicas, derivados de petróleo acaba entrando ali indiretamente, porque os preços nas refinarias da Petrobras são controlados, tem preços de remédio, tem educação, tem alguns preços que ainda estão sob o controle do governo, mas os preços livres estão crescendo perto de 4%. Como resultado disso, o Banco Central tem podido praticar taxas de juros muito baixas. Observem, nós estamos nos lows históricos. Nunca os juros foram tão baixos no Brasil de maneira sustentável, inclusive. Essa taxa de 6,5% nominal ali, observe, ela não foi atingida há muito tempo, que ela não é. Há muito tempo não, ela nunca foi atingida. Isso é muito bom, é sinal de que tem uma área em que pelo menos nós estamos indo bem. Tem várias outras que não, e nós vamos falar das outras, mas pelo menos isso aqui está direitinho, e na hora de tentar arrumar uma solução para o que não está bem, é sempre importante a gente lembrar que o Banco Central do Brasil tem sido extremamente competente e eficiente no controle da inflação, e seria muito desejável que a gente não viesse a perder isso. Mais adiante nós vamos falar um pouco sobre maneiras de tentar estimular a economia nesse quadro recessivo que a gente encontra,
muitos se arvorando, está na hora, o Banco Central tem que reduzir o juro, tem que abaixar o juro de qualquer jeito e tudo mais. É extremamente importante a gente lembrar o seguinte, tem uma chance enorme de, se o Banco Central se precipitar, se fizer alguma bobagem, ele jogar por terra todo esse esforço que está aqui, que é o de ter terminado com uma fase, deixado para trás uma fase de inflação muito alta. Está arriscado, se você ousa demais na política monetária, reduzindo os juros, está arriscado você não consertar o problema da desaceleração econômica e trazer de volta o problema da inflação. Então, a gente está bem nesse quadro e é relevante eu estar enfatizando isso para vocês. Como eu já disse antes, a desaceleração ganhou uma dimensão nova com a recessão de 14 e 16, 2014 e 16. Recessões tão profundas quanto essa que a gente está vivendo já tivemos. A recessão é profunda quando o nível em que eu estava fica muito distante do nível em que eu estou agora, como eu mostrei num dos gráficos anteriores, e o ritmo de recuperação é quanto tempo leva para a gente retomar o ponto em que a gente estava. Eu fiz umas continhas, se a gente lamentavelmente repetir o comportamento da economia de 17 e 18, nós só vamos voltar ao ponto em que estávamos antes, no começo de 2014, em 2023. Então, a lentidão do processo é dramática, é de fato uma grande encrenca. Claro que nós chegamos nessa situação por pisadas de bola na administração da macroeconomia, refletidas fundamentalmente aqui. As contas primárias do governo estão expressas ali. Quando está para baixo é porque é negativo, ou seja, o governo gastando mais do que arrecada. E aqui são só as contas chamadas primárias, não tem despesas financeiras aqui, não tem juro, não tem nada disso. Evidentemente, como eu mencionei antes, quando isso acontece, você acaba emitindo dívida. Então, este aqui é o grande problema do Brasil. Quer dizer, um dos grandes problemas do Brasil. Observem, dali de final de 13, começo de 14, para cá, a proporção entre o total da dívida pública brasileira e o PIB subiu de 50 e poucos por cento, 52, 53, para praticamente 80, 78,4. Então, esta é a grande encrenca. A discussão da reforma da Previdência, que vocês leem nos jornais, todo santo dia sobre isso, os grandes debates e tudo mais, é para tentar ver se isso aqui é contido, porque isso aqui é uma trava para o crescimento econômico muito grande. Por que é uma trava grande? Porque, na medida em que isso fica cada vez mais explosivo, a sensação de desconforto é enorme e a sociedade, os investidores, ficam achando que o governo não conseguirá honrar seus compromissos. E se houver um calote de dívida, imagine as consequências disso para o funcionamento da economia. Aí mesmo é que o desemprego vai para a lua e que seria um negócio horroroso. Nós já tivemos algumas reformas aprovadas recentemente, né? Depois da troca de governo da presidente Dilma pelo presidente Temer, alguma coisa andou no âmbito do BNDES, a aprovação da TLP, reduzindo subsídios e crédito, espaço para subsídios e crédito direcionado, uma reforma trabalhista que eu entendo é algo bastante polêmico, mas, na minha opinião, algo na direção correta de flexibilização do mercado, encaminhamento de algumas privatizações e uma excelente equipe no Banco Central, que, como eu mencionei agora, está nos trazendo resultados muito bons. Agora, o grande desafio, esse é o grande desafio agora, que é recuperar a capacidade de crescer. Em outras palavras, o que a gente precisa é dar produtividade. A medida preferencial dos economistas é olhar o comportamento do PIB, né, da atividade econômica como um todo, comparativamente ao trabalhador. Esse PIB por trabalhador é uma medida. Claro que tem uma coisa um pouco mais perfeita do que isso, que é comparar PIB por horas trabalhadas, porque, no fundo, o esforço produtivo mede-se muito mais pelas horas dedicadas ao trabalho. Historicamente, inclusive, o número médio de horas de trabalho por semana, por mês, tem se reduzido, mas aqui minha medida é de PIB por trabalhador. Essa estatística, eu diria, é o retrato do Brasil. E é extremamente importante que a gente entenda isso e tenha isso no sangue se a gente quer ter uma noção realmente de onde nós
de onde nós estamos. Pode parecer uma coisa complicada para quem não tem formação matemática, não gosta muito de equações, mas deixa eu perder 2 minutinhos. Quanto tempo eu tenho ainda, desembargador? Pode à vontade. Muito obrigado. Está sendo muito elucidativo. Muito obrigado. Olhando ali aquela equação ali de baixo, para que ninguém se assuste, aqueles que não têm o cacuete para isso, é muito simples. Comecem a escrever aquilo, finjam que não tem nada ali, escrevam simplesmente o seguinte: y igual a y. Ninguém vai discutir com isso, certo? Y é igual a y. Aí eu vou lá e faço o seguinte: eu vou chegar do lado direito e vou dizer, vou dividir por... porque aqui ficou uma sigla em inglês. Isso aqui é a população ocupada, employed population. Tá? Eu vou dividir Y por EP e, ao mesmo tempo, multiplicar por EP. Continuei, não alterei nada, correto? Dividi por EP e multipliquei por EP. E fiz mais uma coisinha. Eu dividi os dois lados agora, em vez de fazer duas coisas do mesmo lado da equação, eu fiz um movimento de um dos lados da equação, agora eu fiz um movimento dos dois lados da equação, sem alterá-la também. Dividi tudo por POP. POP é a população. O que eu estou querendo dizer? Que o crescimento da economia, que é o Y, que é o PIB, ele pode ser decomposto de alguma maneira para fins didáticos, para fins de entendimento e assim por diante. Então, aqui no caso, eu estou fazendo o PIB per capita, porque eu estou dividindo o PIB por POP, pela população. Então, eu quero tentar entender o seguinte: o PIB per capita cresce em função de quê? Não é? Tem aqui duas... Claro que isso aqui pode ser sofisticado bastante, mas vamos ficar no terreno simples. Né? Transmite-se a ideia geral com uma simplicidade muito grande, então a gente não precisa de sofisticar e ir lá no perfeito, digamos assim. O PIB per capita ele cresce em razão do Y sobre EP. Como eu disse, desculpem, ficou a sigla ali quando eu escrevi essa equação em inglês, Employed Population, é a população ocupada. O que é o Y sobre a população ocupada? É quanto que cada trabalhador está gerando de PIB. Então, é a produtividade. E do outro lado, o que é? É a medida é a relação entre as pessoas empregadas e a população. Evidentemente, isto tem a ver com o comportamento da população em idade ativa, com o comportamento da população adulta, né? Normalmente considerada entre 15 e 64 anos. Afinal de contas, não tem tanta gente empregada por aí com 12 anos de idade e com 93 anos de idade. É ali naquela faixa que o povo está empregado. Então, essa relação, employed population sobre a population, né, pessoal ocupado sobre a população, dá uma medida do que os demógrafos chamam de bônus demográfico, que é o ritmo de crescimento da população em idade de trabalho com relação à população total. Né? O bônus demográfico é quando a população em idade ativa está crescendo mais rapidamente do que a população. Ou seja, como eu não vou usar, como eu disse, muita gente de 12 anos e de 93 no esforço produtivo, quanto mais essa população em idade ativa cresce proporcionalmente à população, maior o potencial que eu tenho de fazer a economia crescer, né? Dando um impulso para a economia. E qual é a brincadeira que preocupa? Desculpa, eu não deveria usar a palavra brincadeira, mas qual é o dado relevante nessa história? Observe esse gráfico. Isto aqui é uma projeção fornecida pelo IBGE acerca das projeções da população em idade ativa e da população como um todo. Se ela é negativa, é porque a população em idade ativa vai crescer, já está crescendo, num ritmo inferior à população como um todo. Em outras palavras, a galera que serviria de base para termos confiança de que o PIB vai continuar crescendo, que é o esforço produtivo, são as pessoas, está minguando. Em outras palavras, o bônus demográfico já era. Quem viu, viu. Quem não viu, visse. Então, a gente não tem mais nem esta contribuição para o crescimento do PIB per capita. E como foi isso no passado? Deixa eu voltar aqui, a tabela anterior. Está ali do lado direito da tabela, espero que esteja dando para ver direitinho. É a média, né? Olhando direto só para aqueles 3 números ali bem à direita da tabela.
Y sobre POP, é o PIB per capita. Média de crescimento. Este período aqui é de 1980 a 2018, as últimas 4 décadas. PIB per capita cresceu 0,9. 0,9. Quanto foi a produtividade? Meio. Quanto foi o impacto do bônus demográfico? Isso é uma proxy para o bônus demográfico, não é uma medida tecnicamente... Não estou falando uma coisa absolutamente correta do ponto de vista técnico, mas não importa. Importa dar a ideia geral para vocês. 0,3. Daqui para diante, esse último componente a gente não vai ter mais. Na média, né? Porque a população em idade ativa é que dá o tom. Claro que em um determinado momento o emprego pode crescer mais que a população em idade ativa e tal. Mas para dar uma ideia de média, de tendência, né? Em resumo, nós só tem saída para o Brasil se melhorar a produtividade. Não tem outro recaminho. Não tem outra maneira. É disso que a gente depende. Eu não trouxe esse quadro, que ficaria extenso demais, até pensei em fazer isso, mas percebi que ia me estender demais, eu não queria fazer isso. Quando a gente compara aquele período lá bom, né, lá de trás, que eu mencionei, do século XX e tudo mais, o PIB per capita cresceu, em média, por 6 décadas, quase 4% ao ano, 3,7%, 3,8%. E a produtividade veio junto. Ou seja, naquela época foi possível crescer rapidamente, que a produtividade estava bombando. Então isso levou o crescimento do PIB para cima. De 80 para cá, a produtividade tem encolhido dramaticamente, a ponto de ter essa média ridícula, que é 0,4 por ano. A média é perto de 3, 2 e tanto, eu acho, lá está em bons períodos, para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza. Meio, portanto, é muitíssimo ridículo. Evidentemente, lá atrás, o bônus demográfico era ainda melhor, né? E houve uma fase que a gente pode chamar de fase fácil do ganho de produtividade. E quem gosta de estudar um pouco o Brasil, de entender o nosso desenvolvimento, consegue, com clareza, entender o que é essa fase fácil. Foi a fase da migração, né? A fase das pessoas saindo do setor primário da economia e migrando para o setor industrial. É muito fácil aceitar a tese de que essa simples migração do setor agrícola, do setor primário para a indústria, ela traz ganhos de produtividade, porque da indústria você vai ter máquinas para trabalhar com elas, você vai ter uma organização empresarial por trás, então tem escala de produção, a agricultura nem sempre você tem escala, no passado então tinha muito pouco, então tivemos uma fase fácil, tivemos o bônus ajudando. Daqui para diante não tem fase fácil e não tem mais o bônus demográfico. Claro que prejudicando, contribuindo para esse slowdown da nossa produtividade, né, para esse arrefecimento, a baixa qualidade da mão de obra, a gente tem investido muito pouco na qualificação do capital humano, menos estoque de capital para trabalhar, a produtividade é maior quando o indivíduo tem uma máquina para ajudá-lo. Trabalhadores que fazem uso de computador ou de uma máquina qualquer, de modo geral, têm produtividade melhor do que quem não faz, não é? E o mercado de trabalho altamente segmentado, eu vou falar disso dentro de um minuto. Olha só como a gente está investindo cada vez menos. Olha a taxa de investimento do país, como murchou, especialmente recentemente. Então, esse fator que eu mencionei ele é crítico, principalmente agora, nos últimos anos. E, em grande parte disso, é porque o investimento do setor público foi para o brejo. O setor público como um todo tem investido nos últimos anos 1,7% do PIB. É uma brincadeira isso, é muito pouco. E, na verdade, quando a gente olha o investimento do setor público em termos líquidos, quem tem um pouco desse conceito na cabeça vai ficar horrorizado. O investimento líquido do setor público no Brasil é negativo. O que quer dizer o investimento líquido ser negativo? Você não investe nem para fazer a manutenção. E aí o que acontece? Né? Você tem túnel caindo, você tem viadutos em São Paulo caindo, você não faz a manutenção. Então, as contas do setor público ficaram inchadas com despesas de pessoal,
Previdência e tudo mais. Nós estamos chegando ao fim e eu vou mostrar isso num minuto para vocês. Aqui é apenas uma ilustração de como cresceu recentemente o mercado informal no Brasil. A penalização ao emprego formal é muito grande. Custa muito caro para as empresas contratar pessoas. E tem sido o segmento do mercado de trabalho que mais tem sofrido com a recessão, não é? Fazendo com que as pessoas migrem para o setor informal. Estudos desenvolvidos no IBRE mostram que a produtividade do trabalhador no setor informal é 1/4 da produtividade no setor formal. Outro dia, numa apresentação semelhante a essa, me fez, bom, mas para melhorar a produtividade eu preciso qualificar melhor as pessoas, não é? Claro, é evidente que sim, mas essa estatística ela é mais impressionante ainda, porque ela controla para a qualidade das pessoas. Ou seja, mesmo o indivíduo mantenha fixa a qualificação dele, ele trabalha no setor informal. Vamos pensar, ele é um camelô, né? Para usar um linguajar popular. Não é disso que eu estou falando, mas para raciocinar melhor. Ele é um camelô, e você tira este camarada e coloca no setor formal, onde ele vai ter uma organização empresarial por trás, ele vai ter máquinas para trabalhar, um monte de outras coisas. Este mesmo indivíduo, com a mesma qualificação dele, terá no setor formal uma produtividade 4 vezes maior. Então, tudo que eu puder fazer para a formalização do mercado de trabalho é algo extremamente importante. Nós estamos concluindo. Eu comecei dizendo que temos que tomar muito cuidado para não atrapalhar o que o Banco Central do Brasil tem feito. A discussão que eu vejo na imprensa rotineiramente me incomoda, economistas pedindo ao Banco Central para reduzir mais os juros, e eu vejo isso como uma discussão estéril. Não é por estímulo de demanda, digamos assim, não é fazendo o juro abaixar que eu vou fazer a economia crescer. No linguajar do economista, para fazer a economia crescer, eu preciso atuar sobre o lado da oferta. Eu preciso estimular os agentes econômicos a se dedicar à mobilização de recursos para fins produtivos. O que atrapalha essa mobilização hoje? Eu listei ali algumas coisinhas, mas certamente vocês têm outras em mente. A burocracia asfixiante, a carga tributária elevada, imposto para tudo quanto é lado, uma penalização do emprego formal, como eu já disse, custa caro contratar pessoas, um sistema tributário que é extremamente complexo, né? Na média, as empresas no Brasil levam muito mais tempo para atender às exigências tributárias do governo do que em qualquer outro lugar do mundo, e uma infraestrutura, já falei dela, o governo não investe, também não privatiza, não fica nas mãos do setor privado, uma infraestrutura muitíssimo precária. Se a gente não destravar essas coisas, isso exige reformas, exige novos regulamentos, exige principalmente muito esforço, muita dedicação e firmeza, porque o grande drama que a gente está vivendo, quando os economistas discutem, vamos dar um estímulo de demanda. O que quer dizer isso? Aumenta o gasto do governo e faz as pessoas comprarem mais. Ou você reduz o juro, faz as pessoas se endividarem mais, as empresas se endividarem mais, vão absorver mais bens e a economia vai melhorar. Isso, no caso brasileiro atual, pode ser chamado de voo de galinha. Não é isso que vai resolver o problema. Nós precisamos dar sustentação para o nosso crescimento. Então, a sustentação tem que vir das reformas do lado da oferta, reduzindo os custos das pessoas se dedicarem à produção. Olha o quadro da Previdência, do governo central. 97%, tem um pouco de assistência ali, 57% dos gastos da União são com a Previdência. E quando você faz uma estimativa para frente disso, como os que se qualificam com o tempo são candidatos a receber pagamentos da Previdência, isso crescia até pouco tempo atrás a um ritmo real de 3 e poucos % ao ano, então isso vai embora. Se nada acontece, daqui a 8 anos, não sei quanto tempo, eu já fiz essa conta, mas ela muda toda hora, o tempo vai passando, a gente não atualiza a conta, é como se daqui a 8 anos isso aqui fosse 70% do orçamento. Como é que você pode gerir um orçamento com 70% sendo gastos de
Previdência. Então, nós chegamos aqui ao fim. Meus últimos comentários são o seguinte: fazer a reforma da Previdência, no meu entender, é absolutamente indispensável, é imprescindível. E a razão tem a ver com, de maneira bem simplificada, com essa pizza e com esta tendência. Ou seja, se eu não mexer ali, eu inviabilizo a administração do orçamento e mais, haverá despesas de outro lado de qualquer modo, a dívida vai explodir, a confiança não será retomada, sem confiança não se consegue absolutamente nada. Então, é absolutamente imprescindível resolver o problema da Previdência. Nós temos só que tomar cuidado e não passarmos para os governantes e para os políticos a ideia de que resolveu a Previdência, está tudo resolvido. Resolveu a Previdência, tem uma coisa muito boa que vai acontecer. Você vai resgatar a confiança das pessoas no futuro do país em termos de sustentabilidade da dívida do governo. Isto é pouca coisa? Óbvio que não, isso é muito, isso é coisa pra caramba, só que não é tudo. Então, raciocinem comigo. Suponha que o governo aprove, o Congresso aprove uma reforma da Previdência robusta. No dia seguinte, os empresários olham para si e falam assim, bom, agora os impostos caíram, eu vou pagar menos imposto? Não. Eu vou botar meus produtos na estrada, a infraestrutura vai estar melhor? Não. Ficou mais fácil preencher os formulários de pagamento de imposto? Né? Não, também não. Eu vou passar a contratar agora uma mão de obra mais bem qualificada, porque aprovou a Previdência? De imediato? Também não. Então, a reforma da Previdência é imprescindível, ela é de grande importância, ela é fundamental, mas ela não é tudo. Nós precisamos que o governo se mobilize de verdade para atacar os verdadeiros entraves do crescimento. E lembrando que saída fácil, baixo juro, aumenta gasto, esquece que não é esse o caminho. Bom, prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom dia a todos e muito obrigado pela atenção. Agradecemos a presença e a palestra do professor José Júlio Sena. Anunciamos a presença no auditório do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, que é presidente do Fórum Permanente de Processo Civil da Emerge. E voltamos a palavra ao nosso diretor-geral, excelentíssimo senhor desembargador André Gustavo Correia de Andrade. Professor José Júlio Sena, sua palestra foi mais do que elucidativa, ela foi clara até para um público leigo, né? E o que ficou muito claro, que nós já sabíamos de forma intuitiva com o noticiário, de que a situação econômica é muito ruim e que muita coisa tem que ser feita para a gente começar a sair desse buraco em que a gente está. E a reforma da Previdência, o senhor deixou claro, é imperativa. Isso. Não tem como fugir disso. Mas também não resolve o problema do Brasil. Exatamente. Outras providências têm que ser tomadas. Eu estava aqui ouvindo a sua explanação e estava pensando em alguns acontecimentos históricos, e como, por exemplo, os Estados Unidos da América, enfim, no começo do século passado, passou por uma grande recessão e conseguiu superar isso com o New Deal. Eu fico pensando se é possível a gente tentar replicar, eu sei que o momento histórico é outro, a situação é completamente diferente, uma outra circunstância histórica, econômica, mas é possível que a gente encontre uma saída semelhante para o Brasil, um New Deal, quer dizer, em que tudo possa confluir num momento de crise muito grande como a que a gente está vivendo, para que a gente não apenas saia do atoleiro, mas comece efetivamente a crescer. E o que seria necessário para isso? Além da reforma da Previdência, eu ouvi que alguém da plateia falou assim, reforma tributária. Sem dúvida. Tem que ter uma reforma tributária, me parece evidente, até para quem não é um especialista em economia. A gente sabe que os impostos são altíssimos, com retorno de investimento público muito baixo, né? As pessoas reclamam assim, poxa, eu tenho que pagar isso tudo de imposto e não tem serviço público. Você não tem saúde, não tem transporte público, enfim, uma série de reclamações, né, que nós não encontramos, e principalmente quando a gente compara com outros países. O mais evidente é Portugal, né, que tem uma conexão muito histórica com o Brasil, né? E já vi várias pessoas falando assim, poxa, em Portugal a gente paga também uma carga tributária alta, mas a gente tem escola pública gratuita, tem retorno, você tem um sistema de saúde eficiente, tem um transporte público, etc. E nada disso existe no Brasil. Então, eu queria assim, só fazer uma provocação para que, além dessas providências que são, me parece
essenciais para que a gente comece pelo menos a ter índices tão negativos como a reforma da Previdência, o que mais seria, talvez numa ordem de prioridade, necessário para que o Brasil pudesse realmente não apenas sair da crise, mas começasse a crescer de uma forma consistente, para que, enfim, a gente possa talvez seguir a nossa vocação, que antigamente a gente falava, o Brasil é o país do futuro, né? Só que é um futuro cada vez mais distante e que está cada vez mais obscuro. Eu acho que é legítimo, desembargador, a gente pensar em alguma coisa na linha do New Deal, mas eu entenderia os seus comentários da seguinte maneira: precisamos de um grande deal mesmo. A gente tem que fazer uma negociação com a sociedade e as reformas, de fato, acontecerem. Isso, que a essência da sua pergunta, me remete a estudos dos grandes economistas que se dedicam há muito tempo, né, ao estudo do crescimento econômico, é algo até relativamente novo, é do pós-guerra para cá, que se dedicaram a entender crescimento econômico. Como é que você faz para dar uma chacoalhada no país e fazer crescer? O que foi, na minha opinião, a essência do que eu apresentei aqui é que o nosso problema não é mais conjuntural. A gente não está mais falando da recessão de 2014, 2016. Está difícil a gente se recuperar dela? Está muito difícil, isso não tem a menor dúvida. Mas não é este o problema. O economista tem uma expressão que eles usam muito, né? Recuperação cíclica. Né? Quer dizer, no ciclo fazer, mas tudo bem, ciclo é um negócio que faz assim, em torno de alguma coisa. Essa alguma coisa não cresce. Então, de que adianta recuperar o ciclo? Tem que fazer a parada toda crescer, entrar numa tendência de crescimento. E aí é que vem o grande drama. Por isso que eu digo que, para sairmos dessa, vamos precisar de muito esforço e vamos precisar também de paciência e de mente aberta. Que, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: houve um período da história, no pós-guerra, em que os economistas, o Banco Mundial e tudo, entenderam que, olha, para crescer precisa de ajuda externa. Né? Os mais velhos certamente lembrarão disso. Foreign aid, vamos dar ajuda. Por quê que foreign aid? Porque incutiu-se na cabeça dos economistas que país não cresce sem investimento. Tudo bem, é verdade que investimento é importante, só que não é tudo. Para investir precisa poupar. Os países pobres não têm poupança, então os países ricos vão lá e dão foreign aid, dão ajuda para eles. Distribuíram dinheiro a rodo na África, em América Latina, um monte de lugar, não resolveu absolutamente nada. Houve um outro período em que as pessoas olhavam, o crescimento populacional é absurdo no mundo. Então, como é que a renda per capita vai crescer se o denominador está crescendo muito rapidamente? Controle de natalidade. Em alguns lugares chegaram ao absurdo, como na China, de obrigar famílias a ter só um filho. Um crime, a meu ver. E na Índia foi coisa parecida, não tão radical quanto na China, mas foi mais ou menos a mesma coisa. Também não aconteceu nada. Outra foi o seguinte: é educação. Educação é a chave. Educação é a chave, isso não tem a menor dúvida. Aí investiram programas de ajuda externa para os países matricularem os jovens nas escolas, a taxa de enrollment, né, de matrícula por idade, tudo adequado e tudo mais. Terminamos em alguns países com PhD em física dirigindo táxi. Por quê? Educação é tudo? Tem que investir em educação o tempo todo. O tempo todo. Mas se fizer só isso, não adianta. Por que não? Tem que vir tudo junto. Não adianta o indivíduo se qualificar mais e quando ele chegar no mercado de trabalho, ele não tem um emprego, ele não tem investimentos em capital físico, não tem investimentos em tecnologia que vão aproveitar esses elementos humanos mais bem qualificados. Resumo, para eu não me estender muito, não existe uma bala de prata. O economista não sabe dizer o que está pegando. Em inglês tem uma expressão muito boa. Qual é o elemento binding? Qual é o elemento que está ali? Qual é o entrave verdadeiro? Nós não sabemos. Eu também não sei. Eu não sei o que está pegando. A coisa não deslancha porque tem muita burocracia no país. A burocracia é um fator. Mas como é que eu posso ter certeza que é só a burocracia? Dá um exemplo, de novo, eu estou preocupado com o tempo de vocês. O México. O México está sendo muito estudado pela equipe do IBRE. O México entendeu o seguinte, a mensagem clara dos economistas: estabilidade macroeconômica é fundamental para o crescimento. Show de bola. De 2000 para cá, a taxa de inflação do México é 4 e pouquinho.
Equilíbrio de balanço de pagamentos, não compra mais lá fora do que vende, está mais ou menos equilibrado. Show de bola, o déficit é 1,5% do PIB. Maravilha. E disseram para o México, os mexicanos, que tinha que investir em educação. Perdão. A escolaridade média também subiu. Fantástico, estão fazendo o dever de casa. E aí compraram a seguinte ideia: tem que ter liberdade comercial, abertura comercial, tem que abrir, negociar, ter comércio internacional. Os mexicanos fizeram mais de 12 acordos bilaterais de comércio internacional. E mais, pegaram a economia mexicana e plugaram na economia americana com o NAFTA. E isso não foi na quinta-feira da semana passada, não. Isso foi nos anos 90. Plugou nos Estados Unidos, né? A grande máquina do mundo, a fronteira da ciência e tudo mais. Muito bem, eu mencionei aqui o ritmo de crescimento da produtividade do Brasil nos últimos 40 anos como 0,5%. Do México, nesse mesmo período, eu não tenho de cabeça, mas nos últimos 20 anos, é rosca. É zero. Com tudo isso. Com tudo isso. Então, esta é a grande demonstração de que não existe a bala de prata. Agora, isto deve ser algo que deve ser ouvido como um desestímulo? Não. Pelo contrário, temos que fazer muito esforço e atuar em todas as frentes. Tudo que, obviamente, é um entrave, vamos tocar. Vamos privatizar, vamos fazer a infraestrutura melhorar, vamos qualificar cada vez mais o elemento humano, vamos simplificar o sistema tributário, como foi dito, vamos reduzir a carga tributária na medida do possível, vamos facilitar as empresas a contratar pessoas, tem que levar tudo de roldão, é igual estudar para o vestibular, tem que estudar português, matemática, história, tem que levar tudo junto, não dá para estudar só português. Então, é um trabalho difícil, mas não tem outro, não tem saída, não tem mágica. Reduzir juro, então, não é isso que está travando a economia. Então, eu não estaria exagerando se eu dissesse que a gente tem que fazer tudo o que é necessário. Se a gente fizer tudo o que é necessário, que a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, é o caos. É o caos. Se a gente fizer tudo, não é garantia de que as coisas vão realmente melhorar como a gente esperava. Né? Eu acho que se a gente fizer uma lista grande, se a gente descobrir uma lista grande de reformas profundas e abrangentes, eu acho que a gente pode ficar otimista. Eu só faria uma ligeira modificação no seu statement. Eu diria o seguinte: a gente não pode apostar numa estratégia só, numa reforma só. É isso. A gente tem que levar um monte de coisa ao mesmo tempo, porque a vista, assim, é transparente que a gente tem um monte de entrave. Então, tem que atacar todos os entraves possíveis, né? E o mais rápido possível. Poxa, eu não sei se alguém mais quer fazer alguma intervenção. Eu estou assim, quero perguntar muito, porque é um tema que para nós é muito caro. A economia hoje é chave para tudo no Brasil, né? Porque seja com a economia parada, com a crise que nós estamos vivendo, enfim, isso afeta tudo. Né? Afeta a educação, afeta, enfim, a saúde, tudo que a gente pode imaginar, a vida das pessoas. O bem-estar da gente. Né? Bem-estar é impressionante como a economia é o motor do mundo e da sociedade. Né? Então, realmente, as perguntas seriam muitas aqui. Não sei se o professor Ato Lobo gostaria de fazer alguma indagação. Eu estou muito encantado com a palestra. Encantado, embora o cenário não seja necessariamente positivo, mas é informação, é conhecimento. A gente tem que, o primeiro passo é a gente conhecer a realidade, para saber o que fazer para tentar mudar. Né? Sem dúvida. Eu achei que a explanação foi muito técnica, muito boa e muito didática. E aí eu pergunto para o professor, que com certeza também é amigo da equipe econômica que está aí, são os Chicago Boys que estão aí. O professor também esteve fora, estudou também fora. E está vendo agora aí uma equipe econômica liberal fazendo um esforço grande. Na verdade, pessoas do naipe do professor Paulo Guedes, do professor Langoni. A gente tem também aqui, que vai falar em seguida, o nosso Marcelo Rangel, que está como superintendente do BNDES, está indo hoje para Brasília, está lutando aí pelas mudanças e pela melhoria da economia do banco.
Esse pessoal que está aí me parece que é o primeiro time que a gente reuniu agora no Brasil, né? Que a gente conseguiu botar aí. Não que antes, no próprio professor Levi, que hoje está presidindo o BNDES, e outros economistas tiveram aí, heróis aí que tiveram aí, conseguiram reformar, mas me parece que a gente tem um time de gente ótima e com a batuta na mão, né? Podendo tocar agora a banda aí e fazer essas mudanças, com essa força aí do Paulo Guedes. Isso traz algum alento, professor? Essas primeiras mudanças, tem a MP que já saiu dos direitos dos empresários, dos pequenos e médios empresários, da possibilidade de se abrir empresa e tudo está se tentando aí, essas reformas, tudo isso já traz algum alento para o professor, pelo menos sabendo que esse pessoal está aí com ótimas ideias. O professor Memo Langoni está com um projeto excelente da parte de privatização da distribuição de gás no Brasil e as reformas da Petrobras. Se o professor pudesse falar, eu sei que o professor está com o tempo muito tomado hoje de manhã, mas se puder comentar. Não, doutor Otto, olha só, se traz alento essa equipe, indiscutível que traz, e eu gostaria de lembrar o seguinte, em política eu sou rigorosamente amador, então não vou fazer nenhum comentário de natureza política, tanto quanto isso é possível, evidentemente, né? Mas na administração anterior, do presidente que saiu antes das eleições, a equipe econômica era também de indiscutível qualificação. Era uma equipe econômica muito boa. E eu mencionei aqui uma outra reforma que foi conduzida durante aquele período, eu diria que uma parte importante do que está acontecendo hoje foi plantada pela equipe anterior. Ali já deu uma mudança de rumo, uma mudança de várias luzes se acenderam e muita coisa foi pavimentada. Por exemplo, na parte de privatização, essa história aí que 12 aeroportos e autoridades portuárias já foram privatizadas, tem mais 44 para andar, tudo isso é projeto da administração anterior. Então, o que dá alento, na verdade, é ver a continuidade. Ou seja, mudou o governo e a formação dos economistas bons está aí, está sobressaindo, e esse time que está aí é, de fato, de grande qualificação. Eu tenho, como você mesmo mencionou, alguns amigos no governo, de modo geral, é um time excelente. Agora, não depende só deles, esse é o grande problema. Então, a gente precisa de lideranças políticas e de motivação maior no meio político para as coisas andarem. Só economistas e bons técnicos vai ficar muito difícil. E outra coisa, você precisa entender, tudo isso que eu falei é algo que requer os agentes, para funcionar, que os agentes econômicos percebam que o país tem um rumo, né? Que a gente está indo para algum lugar, né? Então, quando a gente, por exemplo, se o governo anunciasse o seu programa de maneira um pouco mais clara, meio que nessa linha, eu tenho certeza que a turma que está no governo pensa muito parecido com o que eu expus aqui, eu não tenho dúvida nenhuma disso, talvez não use as mesmas palavras, mas o raciocínio é o mesmo. Precisa não ser, vou fazer isso, vou atacar isso, tudo mais. Então, isso já seria um grande passo, porque os agentes econômicos começam a ver que, olha, vai caminhar, né? Vai ter obstáculos, tem sempre considerações políticas e tudo mais, mas vai caminhar. Só que o tumulto político que a gente está vivendo não está permitindo facilitar as coisas. Só falar dessas medidas e fazer força para implementá-las não é suficiente. Você precisa ter uma diretriz política que dê segurança e, principalmente, mostre onde é que está o norte, né? Qual é o rumo que a gente está seguindo. O professor desembargador Rinaldi também tem um questionamento aqui. Se permitir só mais essa pergunta, eu sei que Tá tranquilo. Um minuto só, parabenizar a escola, a doutor Otto, e a sua brilhante palestra, professor. Muito obrigado. A minha questão é muito objetiva, e diz respeito a como se obter a volta do crescimento no Rio de Janeiro e no Brasil. Porque, antes de tudo, antes de educação, antes de reforma da Previdência, antes de reforma tributária, me parece que é preciso moralidade, é preciso credibilidade, claro. E é preciso que a sociedade esteja unida em torno de um mesmo propósito. Claro. E num ambiente de mídia social em que o ódio prevalece, e o professor Humberto Eco dizia que as redes sociais levariam
o homem da aldeia, portador da verdade, porque todo mundo tem opinião sobre tudo hoje, e isso contagia muito o ambiente político, e os políticos hoje são movidos por redes sociais, pelo ódio disseminado em redes sociais, e talvez isso não faça o país andar para frente. Então, antes de tudo, é preciso que haja uma reforma política e um exemplo que venha de cima para que a sociedade também possa se engajar nesse propósito de que a única saída é crescer, é todo trabalhar, e sem individualismo, porque a gente sempre tem a tendência, no Brasil, a pensar sempre em si. Não é primeiro em si, pensar primeiro em si nem é o meu problema, mas pensar somente em si. Eu quero isso para mim, para o meu benefício imediato. Enquanto o Brasil não pensar em termos de sociedade, projeto de sociedade, a gente vai continuar correndo atrás do rabo e não vai crescer. Então, eu fiquei muito impressionado com essa questão que todo mundo defende, e é para defender da educação, mas é muito corajoso da sua parte dizer que isso só não resolve. Não resolve. Porque senão vamos ter pessoas com alta formação sem ter o que fazer no Brasil. E aí o caminho é o aeroporto. Está lotado disso aí. Então, eu queria parabenizar e fazer esse comentário. Não, perfeito. Muito obrigado. É um grande complemento. Obrigado, realmente. Bom, então, eu queria primeiro, mais uma vez, parabenizar a Emerge, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e faço isso na pessoa tanto do seu diretor, que é o desembargador André Andrade, também congratulando aqui o professor Rinaldi, que também está aqui presente, sempre prestigiando a Emerge, e agradecendo o professor José Júlio Sena pela essa brilhante explanação, com a capacidade de traduzir esses conceitos econômicos com uma simplicidade, né? É aquela coisa que se fala da boa doutrina, né? Que é como se fosse uma constelação de estrelas, né? Elas estão lá longe brilhando, mas o brilho e a clareza das estrelas, assim, é a capacidade de transmitir a informação com simplicidade, isso não são todos que fazem isso, né? São poucos. Então, agradecendo a contribuição do professor, que a FGV é a nossa parceira já há muito tempo, e parabenizando e pedindo aqui uma salva de palmas, então, para o... Obrigado.